A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Esses 2 anos de vigência desta Constituição, que representa o avanço sobre a autonomia da Defensoria Pública como um dado da sua estrutura mesmo e do seu desempenho. A emenda constitucional número 80 de 2014 e acrescenta artigo da Constituição Federal, Defensorias Públicas. Todo o avanço da Defensoria Pública nesses 40 anos passa muito também pelo trabalho da ANADEF. Então, fazer esse resgate da memória do que aconteceu ao longo desses 40 anos, podendo ter a escuta de muitos desses presidentes que passaram, hoje, a gente compreende que é muito importante para a geração nova compreender o trabalho que foi feito para a gente ter essa Defensoria Pública hoje, e para ter a associação de hoje. A associação de hoje é muito diferente da associação de ontem. E os colegas que estão fazendo concurso hoje, ingressando na instituição hoje, precisam ter conhecimento dessa história para entender esse presente e pensar no futuro da Defensoria Pública. Pronto? A gente está trabalhando para fortalecer uma Defensoria Pública de hoje e do futuro, estar e construir a solução junto, você só constrói junto se você escuta. O defensor público é o funcionário público, o integrante de um órgão público criado pela Constituição Federal para garantir a defesa das pessoas em situações de vulnerabilidade. Vários estados se organizaram de alguma maneira, de forma bastante precária, outros mais avançados e tal. E foram essas pessoas, isso é que levou a primeira grande onda da Defensoria Pública no Brasil, que foi a Constituinte. A gente já tinha uma instituição muito bem estruturada aqui no estado do Rio de Janeiro, A gente já tinha uma instituição que estava bem estruturada também em Mato Grosso do Sul, A gente já tinha aquela advocacia de ofício da Justiça Militar, que era uma defensoria pública bem antiga, aliás, seria até a defensoria pública mais antiga do Brasil, Já havia previsões da assistência jurídica nas constituições anteriores, mas não defensoria pública propriamente, defensoria pública como uma instituição pública voltada para o atendimento da população necessitada, E isso foi uma luta também na Constituição, que vários segmentos da sociedade civil participaram, mas os defensores públicos de então realmente capitanearam esse movimento. Colegas foram para Brasília de ônibus para participar da Assembleia Constituinte, que foi um processo muito rico, E quando a Constituição de 88 é aprovada com o artigo
134, falando ali do Ministério Público, da advocacia e colocando a Defensoria Pública num artigo próprio. A instituição foi erigida a esse status constitucional, né, impositivo, mas o legislador constituinte, ele subordinou essa regra, né, às leis complementares estaduais e a lei complementar federal que organizaria a Defensoria Pública da União. Então, do ponto de vista formal, foi muito importante, porque tudo o que aconteceu depois, obviamente, em termos de progresso institucional, se deve ao fato de que a Constituição deu essa partida. E a partir daí, realmente, a Defensoria começa a ser criada. É uma luta também, vai levar um tempo, mas ela começa a ser criada em todos os estados para a gente chegar na situação que a gente tem hoje, né? Mas é você brigar sozinho. Outra coisa é que vocês, como estão nessa equipe 4, 5, lutar 5 juntos, e um só brigar e os outros olhando, juntar, aglutinar os todos, para que possam postular. Por exemplo, você vai ter uma lei. Então, como eu fazia no meu tempo, aí cada um vai falar com a bancada de seu estado lá e pedir que eles façam um movimento. A associação é isso. Então tem muitas pessoas que não são os presidentes, não são os entrevistados, mas tiveram muito protagonismo, que são vices, às vezes diretores, como a Thaisa Oliveira, como o Stefano, que é do DF, foi vice da Patrícia, uma pessoa fundamental aqui naquela gestão. O Glauco, que foi vice do Leopoldo. Sem elas não teria feito várias das conquistas que nós, presidentes, estamos contando aqui para vocês. O associativismo ele foi, e será fundamental no fortalecimento da Defensoria Pública, a importância do colega e da colega estar associado para prestigiar e fortalecer a associação, porque uma associação forte, ela resulta numa carreira forte, e isso a ANADEP mostrou durante todos esses anos. A ANADEP sempre forte, acabou por fortalecer todas as defensorias públicas no Brasil. Eu acho que eu nem pensei, para mim era normal que você entra na carreira, você tem a associação, né? Assim, então, acho que eu nem cheguei a refletir não ser associada. A gente se associa à associação local, que se associa à ANADEP, né? Mas o que me impactou muito foram as alterações legislativas que aconteciam e que mudavam completamente minha forma de trabalhar lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, ou seja, na ponta do Brasil. Não tem jeito de você se fortalecer, uma classe fortalecer, se ela não tiver uma representação classista de peso, responsável, coerente, ciente das suas obrigações com o seu colega. Em qualquer situação, a representação classista tem que ser forte, porque ela é que vai conseguir mover as demandas para melhorar a situação. A ANADEP atua em inúmeras frentes. A ANADEP é uma das instituições associativas mais fortes do país e mais respeitadas. São 40 anos de história dentro do Congresso Nacional. É responsável por todos os avanços legislativos, por todos os avanços judiciais da Defensoria Pública. É um trabalho muito amplo, o trabalho da ANADEP. Eu participei do evento onde foi criada a Federação Nacional dos Defensores Públicos, que era chamada FENADEP. Tinha uma colega que tinha o José Fontinelli, do Rio de Janeiro, foi um grande batalhador, tiro de chapéu para ele, e ele foi o que fundou a do Rio de Janeiro. Fontinelli tinha uma obstinação muito grande, além de ser um companheiro, um colega extraordinário, né? Bom amigo, bom defensor público, bom companheiro. Ele era obstinado com essa ideia do crescimento institucional. Que é uma história muito bonita, né? Uma história que começa lá em 1984, com Fontinelli, um cara fantástico, fantástico. Depois eu trabalho na Constituinte com a Sueli Cletas e outros colegas. Tá? E ela chegou a ser
presidente da FENADEP e eu fui vice dele. A Sueli, a importância dela é eterna, né? De capitanear o grupo que estava, né, com uma discussão na Constituinte. Ela teve uma passagem que merece o nosso respeito e lembrança. Sem dúvida nenhuma, o Fontinelli e a Sueli têm um lugar de destaque, de absoluto destaque nessa história, em termos de disseminação da ideia internacional. Terminamos a Assembleia Nacional Constituinte assistindo uma vitória importantíssima. Então fizemos uma reunião e nos dirigimos ao restaurante aqui em Brasília e cada um ficou incumbido de redigir um texto que englobasse aquelas nossas prioridades. Eu redigi o meu no guardanapo e terminou o texto sendo aprovado pelos demais. Então, o defensor-geral, na época, olhou para mim e falou assim: você tem um anteprojeto tratando sobre a regulamentação da Defensoria Pública no Brasil, por determinação da Constituição, ou seja, é uma lei complementar, e eu quero que você acompanhe junto com a FENADEP. Eu fui. Aí eu conheci o André de Felice, e aí ele me ensinou os fundamentos da Defensoria Pública. Quando eu assumo, em 91, a gente já havia trabalhado antes, eu mesmo aqui na Defensoria do Rio, já tinha me juntado a um grupo que estava tentando trabalhar um projeto de lei, tanto que chegou a surgir um projeto anterior, ainda no governo Sarney, né? Que chegou a ir para o Congresso, mas foi retirado depois no governo Collor, né? E eu peguei tudo, já tendo ido, um projeto que era um projeto até muito bom, e já tendo sido retirado. Então comecei a trabalhar tudo de novo, do zero. Várias reuniões no Ministério da Justiça, reuniões difíceis, pessoas de boa vontade, pessoas de má vontade. E só tinha eu e ele, porque era muito difícil transitar para cá, colegas dos estados. E a gente ficou muito tempo sozinho, eu e ele. E a gente andava nos gabinetes, isso no executivo, depois no legislativo, na Câmara. E a gente tinha que explicar para os deputados o que era a Defensoria Pública. Finalmente, nós conseguimos já, no segundo mandato, uma coisa extraordinária, que foi a tramitação em um ano, nas duas casas do Congresso, de uma lei complementar, que exige um código especial de votação, né? Mas aí eu preciso destacar algumas coisas, graças, por exemplo, à determinação do ministro Maurício Correia, na época ministro da Justiça. Nós tivemos com vários ministros, muitas promessas, mas enfim, foi o ministro Maurício Correia que nos recebeu e disse: olha, daqui a 2 semanas, no máximo, o projeto vai ser enviado, a mensagem vai ser enviada para a Câmara, né? Mais ou menos nos moldes que a gente havia trabalhado, né? Não foi em 2 semanas, mas foi em 3. Foi algo assim muito positivo, muito rápido, e foi mandado. E aí era a luta contra o tempo, né, para não deixar passar para a legislatura seguinte, aquilo tinha que ser aprovado em 1 ano, era a nossa chance, né? E, enfim, a gente conseguiu. Foi uma luta muito grande, não foi uma luta só minha, claro, né? Ali a gente já tinha um crescimento institucional maior, a gente tinha... Olha, teve momentos em que, na época que tramitava na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente tinha 80 defensores lá em Brasília, vinha ônibus do Pará, vinha ônibus de Minas Gerais, enfim. A gente tinha um grupo enorme de pessoas envolvidas e trabalhando nisso, com seus deputados dos seus estados, enfim. E foi um momento muito bonito, assim. A ANADEP vem de uma federação, era a FENADEP, que migra para o nome ANADEP muito em função, a história que nos contam, né? Eu não participei desse processo, o André que sabe bem disso, mas migra muito porque, para você, com a Constituição de 88, para você entrar com determinadas ações judiciais coletivas, né, você precisava ser uma associação. Não podia, como federação,
patrocinar determinadas ações é exemplo de ação civil pública. Então fundamos, teve a candidatura e eu fui candidato e fui eleito. Então, nós tivemos 5 anos entre a promulgação da Lei Complementar 80 e o começo da reforma judiciária. Então, nós já sabíamos mais ou menos o que nós queríamos. Era muito claro, a gente precisava de autonomia administrativa e financeira. Esse era um ponto muito importante para a Defensoria Pública. Enquanto você está vinculado ao Estado, ninguém te dá importância, então você precisa crescer. Então ela precisava ter independência, precisava ter seus recursos próprios, né? Precisa ter vida própria, para não ficar dependente da vontade do governador ou do secretário de Estado, de questões políticas. E as coisas só tomaram proporção no Brasil depois que houve esse avanço. E a gente começou a focar nisso. E dessa terceira onda, ela termina em 2005 com a promulgação da Emenda 45. E aí nós já tínhamos um movimento nacional mais estruturado até, porque os estados já vinham crescendo. Nós já tínhamos estados, mudanças legislativas e até mudanças reais, práticas, no funcionamento da Defensoria Pública. Era um corre-corre grande. Nós tínhamos que fazer revezamento, né? Porque então, olha, quem é que vai? Você pode, porque vamos ficar pensando, e saber bem, quem sabe deputado oficial X, né? Então tinha um mínimo de, digamos assim, estabelecer uma estratégia de saber quem você vai procurar, quem é que está disponível para ir. O Maffezoli e o Vitor e vários outros colegas, a gente começou a desenhar a reforma da Lei 80, já com o que a gente tinha certeza que seria aprovado na Emenda 45. A previsão constitucional ela vem na reforma do Judiciário para conceder às defensorias públicas autonomia administrativa, independência funcional e a iniciativa de proposta orçamentária. A gente amplia e fortalece a presença da Defensoria Pública a partir da Emenda Constitucional 80. Que é um acúmulo, né? Ninguém faz nada sozinho, nem grupos fazem coisas sozinhos. Nós recebemos um acúmulo de trabalhos de gestões anteriores, de colegas anteriores, e a gente participou durante a gestão. Foi um passo importantíssimo. É o processo, né, que num determinado momento você já tem uma instituição mais conhecida, né? Você tem mais força para resistir a alguns lobbies contrários. Porque a Defensoria Pública, infelizmente, ela não cresce sem esforço das associações, sem esforço das defensorias, dos defensores e defensores e também do apoio da população. E aí desenvolvemos esse trabalho com a colaboração de todos os presidentes e mais do que os presidentes, nós articulamos com os colegas que estavam lá na ponta para que eles conversassem também com os parlamentares lá nas bases dos parlamentares, ou seja, a Defensoria Pública em todas as comarcas, para todas as pessoas, mesmo aquelas mais pobres dos lugares mais longínquos do nosso país. Estabelecendo ali um prazo de 8 anos para que a gente pudesse ter defensoras e defensores públicos em todas as comarcas, né? Isso como um conteúdo, digamos assim, programático, né, da Constituição. E a gente fazia um trabalho muito braçal, assim, organizacional, nesse sentido de ter um controle de quem votava a favor, de quem votava contra, e estabelecer estratégias para abordagem dessas pessoas que pensavam em votar contra a nossa emenda constitucional, e inclusive com os próprios colegas, né, das suas bases eleitorais, o que se mostrou absolutamente exitoso, porque a gente conseguiu aprovar uma emenda gigantesca, muito importante para o país, né, em termos de defesa dos direitos humanos, inclusive. Foram 2 anos de trabalho absolutamente árduo, assim, nós brincamos que nos mudamos para dentro do Congresso Nacional. E não é metafórico, assim, porque a gente ficava realmente muitas e muitas e muitas horas lá dentro. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Do ponto de vista do fortalecimento das mulheres na Defensoria, eu dito como um marco importante a criação da coletiva de mulheres defensoras públicas em 2016. Com isso, se discute mais a posição das mulheres defensoras públicas nos espaços de poder dentro da Defensoria Pública. Todo mês de maio, a ANADEP lança uma nova campanha nacional, especificamente a de mulheres,
em 2019 é lançado essa, né, em defesa delas, né, assim, e aí foi quase uma hashtag que pegou muito dentro da Defensoria Pública e fez ampliar o debate interno, que a gente passou a ter um número mais expressivo de mulheres nas presidências das associações. Um marco também político, simbólico, foi a mudança do nome da ANADEP, né, para a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Não tinha órgão, entidade classe com esse nome. As associações são sempre mais abertas para essas mudanças do que a instituição em si, né? A instituição em si ainda é mais masculina, as associações acabam tendo esse olhar mais aberto. E aí as associações, mas também se começa a criar isso nas defensorias gerais. E aí então, a minha gestão nessa agora, a maioria da diretoria é de mulheres. A escola faz 10 anos esse ano. Quando começou, não havia esse boom de atuação por videoconferência, né? Então, assim, a escola começou fazendo cursos presenciais, indo aos estados. E aí, com o ambiente virtual, realmente foi um sucesso. Tiveram cursos que, em menos de 1 hora, mais de 200 inscritos. Assim. Então, realmente, a ANADEP vem só crescendo, né? E principalmente nessa última gestão da presidenta Rejane. Eu acho que a gente só pode oferecer bons serviços e na defensoria a gente precisa ser muito criativo na apresentação de soluções jurídicas quando a gente tem um suporte intelectual muito sólido. Então a criação de uma escola para mim sempre foi absolutamente estratégica para a defensoria pública que a gente sonha, para essa defensoria pública potente. Foi fundada com essa ideia de ser um espaço de aprimoramento, aperfeiçoamento do defensor e da defensora, seja na carreira fim, né, da atuação na área criminal, família, consumidor, mas também nessa capacitação política, né? A escola funciona junto com a ANADEP, uma direção que se encarrega dos temas que serão discutidos e, enfim, aprofundados, e proporciona uma série de cursos e de capacitações, sempre voltados às matérias e às discussões que são fundamentais para os usuários dos serviços da Defensoria Pública e para a própria instituição. No campo internacional, há muitos anos a ANADEP começou a se relacionar com as defensorias dos países aqui do Mercosul, né, próximos ali, e aí funda uma associação interamericana de defensorias públicas, a AIDEF, que tem como intuito fortalecer a defensoria pública na América, né, então reunindo as defensorias públicas de todos esses países, né. Porque as defensorias públicas têm algumas no mundo, principalmente nas Américas, elas têm muitas semelhanças, mas algumas têm muitas diferenças. Então essa atuação, esse acaba sendo um espaço político de troca de ideias e também de atuação política. A ANADEP é uma das fundadoras tanto da AIDEF quanto do Bloc. Nos 21 anos que a AIDEF existe, o Brasil já esteve na presidência da Associação Interamericana por 2 oportunidades, o que demonstra cada vez mais o trabalho contínuo e fortalecimento que a ANADEP tem com esse olhar também para o espaço internacional. Ela realmente fincou raízes, se consolidou, trouxe avanços bastante importantes para a Defensoria Pública, impactando dentro dos estados, mas também numa mobilização nacional de representatividade em órgãos internacionais, onde se discute acesso à justiça, Associação Nacional, Associação Interamericana tendo voz nos mais diferentes fóruns. Hoje a ANADEP tem o status consultivo perante um dos organismos da ONU e isso nos qualifica a poder encaminhar relatórios sobre situação de violação de direitos no Brasil com o olhar de defensoras e defensores públicos. É importante estar atento que muitos avanços aconteceram nesses últimos anos, mas a gente está sempre na iminência de que retrocessos possam acontecer. Luta, muita luta. Não tinha um dia de tranquilidade. Sempre na dúvida ou com medo da ameaça de que alguma coisa possa retroceder, voltar para trás. Então, a Defensoria Pública, ser defensor público e atuar
politicamente exige uma vigilância extrema, perene, sempre. Eu me lembro que foi por telefone que eu soube que havia sido proposta uma ação contra a autonomia da DPU e que por vias transversas ou via direta nos atingia em cheio. E aí o que passa na mente? Entendeu? Passa o seguinte, a Defensoria está a um passo de acabar. A ministra Carmen Lúcia fez um voto brilhante a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública. Entendo eu que a quem ainda quer permanecer com todos os seus grandes privilégios, né? Porque a partir do momento em que os recursos não são inesgotáveis, não são infinitos, se a população mais pobre começa a ter mais direitos, se a população mais pobre começa a ter mais ganhos financeiros, alguém tem que diminuir seus privilégios. Bom, como a Advocacia Geral da União, se por termos, digamos assim, de competência, só podia atacar a DPU, atacou a legitimidade da DPU para ter autonomia. Foi como se dissesse assim, a DPU pertence a nós, não é uma instituição autônoma. Venha para dentro do governo federal. Convoquei os presidentes para uma reunião urgente e emergencial, para que a gente, na mesa, todo mundo, pudéssemos traçar uma linha de ação. E chamamos todo mundo e dissemos, nós estamos todo mundo na berlinda, a gente defende o povo. Se a gente não se unir nesse momento, e aí todo mundo veio. Eu acho que a gente sempre vai dialogar com esses dois caminhos, né? Eu acho que algumas coisas a gente tem que estar muito estratégico para evitar retrocessos, né? E nisso até na consciência de quem somos enquanto instituição, mas sempre temos que ter em mente o avanço. A Defensoria Pública ela tem uma atuação apartidária, ela tem que atuar em prol da população. Então, para atuarmos em prol da população, a gente tem que convencer e mostrar para o parlamentar a importância dessa atuação. É uma série de desafios, né? Uma série de desafios importantes, assim, mas me parece que a ANADEP é uma instituição cada vez mais forte. A gente cresce e avança, né? Porque você quando enfrenta uma dificuldade, você se descobre mais forte, você se descobre mais experiente, né? Você descobre uma força que você achava que não tinha e essa força a ANADEP tem e vai ter sempre. Porque a ANADEP é essa união de energia positiva, de energia boa, do bem, que quer o bem para o Brasil, que quer o bem, né, para a população vulnerável desse país. A pauta legislativa é muito interessante falar nisso assim, porque ela é muito dinâmica e ao mesmo tempo, ou seja, não é uma coisa que se resolve assim tão rápido. Nos últimos anos, a ANADEP enfrentou reforma administrativa, as reformas da Previdência, as reformas no Estatuto do Idoso, de pessoa com deficiência, no ECA, todas as matérias penais, como o pacote anticrime, e do que falar, então, das pautas que dizem respeito às prerrogativas e interesses associativos das defensoras e defensores públicos. Em todas essas demandas, a ANADEP se faz presente nesse trabalho associativo. Aí, do ponto de vista jurídico, você pode também citar aí nesses últimos anos várias ações também de defesa da autonomia, preservação da autonomia administrativa das defensorias públicas, que foram sempre, né, com a atuação da ANADEP, né? A garantia que defensores e defensores públicos não precisam estar inscritos na OAB. Para o sistema de justiça funcionar, para a balança da justiça funcionar, temos que ter a paridade de armas. Então, acho que a gente tem que retomar essa luta. A Defensoria Pública só vai ganhar mais força à medida em que tiver em todas as cidades. Aumentar o leque de atendimento em vários setores, e eu acho que a Defensoria Pública tem que ter lá serviço social, psicólogo, né? Acho que a ANADEP tem que continuar fazendo essa atuação junto dos movimentos sociais na defesa dos direitos humanos. É isso que nos dá legitimidade. O futuro, cara, a gente continuar nessa toada. A gente, há 30 anos atrás, era uma coisa, uma salinha, era eu e o André Felice andando no Congresso, sozinhos. Hoje, isso é impensável.
O trabalho associativo é um trabalho muito coletivo, ninguém faz nada sozinho e tem muita gente imbuída nesse papel de fortalecimento da Defensoria Pública, né? Existem pautas muito caras nessa discussão. A ANADEP tem essa função, assim, esse desafio de continuar propondo o crescimento da instituição sem descuidar de todas essas conquistas tão fundamentais que são conquistas da população brasileira. Eu sou esperançoso. Eu sou esperançoso de que nós vamos dar certo. Então a ANADEP tem uma missão muito longa ainda, né, nesse país, e eu acho que não vai findar nunca. Eu espero que a cada dia os colegas tenham o ânimo renovado, tenham a força, tenham a sabedoria, né, de que é uma construção coletiva, né, que é uma construção coletiva. Cada um chega e põe um tijolinho e põe a sua parcela de ajuda. Mas até hoje temos só visto a instituição crescer, adquirindo cada hora mais independência. Isso justifica toda a nossa vida. Vá!